Boa noite. Terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Guimarães, exercício 2025. Em nome de Deus, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal. Primeiramente, peço a todos que fiquem de pé para fazermos a oração inicial, fazendo a oração do Pai Nosso, pedindo a proteção de Deus para a nossa reunião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço ao vereador Paulão para que faça a leitura do Salmo número 127. Salmo 127. Se Deus não vigia a cidade, em vão vigia o sentinela. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Assim seja. Convido a todos para ficarem de pé para ouvirmos o mix do hino nacional e o hino de Guimarães. Ó terra fecunda que a tudo germina
e se ergue para cima pro alto dos céus. Ó Mãe carinhosa que abraça teu filho, o amor com o idilho rasgando teu véu. Guimarães, Guimarães, não te esquecemos jamais. Guimarães, Guimarães, polos de Minas Gerais. Guimarães, Guimarães, horizonte cor de anil. Guimarães, Guimarães, a esperança do Brasil. Peço à secretária para que faça a leitura da ata da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal. Ata da segunda reunião ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Guimarães. Aos 11 dias do mês de março do ano de 2025, às 19h30, na sede da Câmara Municipal de Guimarães, Estado de Minas Gerais, realizou-se a segunda reunião ordinária do ano de 2025. Sob a presidência do senhor vereador Geralderley Pérez, o qual, observando a existência de número regimental, declarou em nome de Deus aberta a reunião, contando com a presença dos senhores vereadores Altair Batista, Claudinei Batista Rosa, Cláudio Guimarães Caixeta, Gilmar Ribeiro de Queiroz, Raniel Lucas Marques Souza, José Américo Ribeiro, Mateus Martins Ferreira e Patrícia Badia Bernardes Alves. Inicialmente solicitou ao vereador Gilmar Ribeiro de Queiroz, Gil, que fizesse a leitura do Salmo 50, o qual foi devidamente lido. Após a leitura do Salmo, os hinos nacional e municipal foram reverenciados. Ato contínuo, o presidente solicitou à secretária, vereadora Patrícia Badia Bernardes Alves, que procedesse à leitura da ata da segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Guimarães, realizada anteriormente. A ata foi aprovada por 8 votos favoráveis em única discussão e votação após chamada nominal. Em seguida, o presidente solicitou à secretária, vereadora Patrícia Badia Bernardes Alves, que realizasse a leitura do ofício 95/2025, enviado pelo Poder Executivo Municipal. Prosseguindo com o expediente, o presidente comunicou que o senhor Gilberto Nunes Júnior, Juninho, havia se inscrito para fazer o uso da tribuna, respeitando os prazos regimentais. O senhor Juninho fez uso da palavra por 10 minutos, conforme o prazo regimental. Após o pronunciamento, o presidente fez alguns comentários e solicitou a presença da assessora jurídica, doutora Doroteia, que esclareceu as indagações feitas pelo orador. O presidente, então, solicitou à secretária, Patrícia Badia Bernardes Alves, que realizasse a leitura dos projetos de leis em pauta, os quais foram lidos e discutidos. Projeto de Lei 018/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Posto de Assistência Chico Xavier e dar outras providências. Projeto de Lei 019/2025, autoriza o chefe do Executivo a custear a internação para tratamento de dependentes de álcool e drogas e dar outras providências. Projeto de Lei 020/2025. Altera os itens 5.1 e 5.2 da tabela 5 da Lei 711, de 22 de dezembro de 1997. Projeto de Lei 021/2025. Fixa o piso salarial para os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e dá outras providências. Após a leitura dos projetos, o presidente Geralderley Pérez enviou os projetos de leis para as comissões permanentes e pertinentes. Posteriormente, o requerimento de dispensa de interstícios legais
de autoria do vereador Claudinei Batista Rosa, foi acolhido e, após chamada nominal, foi aprovado por unanimidade de 8 votos. Em seguida, o presidente suspendeu a reunião por 10 minutos para a elaboração dos pareceres pelas comissões. Ao retornar aos trabalhos, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Claudinei Batista Rosa, devolveu os projetos de lei número 018, 020 e 021, com pareceres assinados e aprovados pelas comissões. Devolveu também o projeto de lei número 019/2025, com emenda aditiva, inserindo ao texto o artigo 3º, renumerando os demais, com a seguinte redação. Artigo 3º. A contratação da unidade de saúde para a internação de dependentes de álcool e drogas, nos termos constantes dessa lei, dependerá de aprovação legislativa prévia, onde deverá constar expressamente a entidade a ser contratada, bem como o valor mensal do custeio anexa ao parecer. Após a leitura da emenda, a mesma foi colocada em única discussão e votação, sendo aprovada por 8 votos favoráveis, após chamada nominal. Em seguida, o presidente colocou os projetos de lei número 018, 019, acompanhado de emenda, 020 e 021 em primeira discussão e votação, conforme a ordem regimental. Consequentemente, todos os projetos foram aprovados por 8 votos favoráveis, após a chamada nominal. Após a aprovação dos projetos em primeira votação, o vereador Claudinei Batista Rosa, Paulão, apresentou o requerimento de dispensa de interstícios legais para a segunda discussão e votação dos projetos. O presidente colocou o requerimento de dispensa de interstícios legais em única discussão e votação, sendo aprovado por 8 votos favoráveis, após chamada nominal. Com a aprovação do requerimento, os projetos de lei 018, 019 acompanhado de emenda aditiva, 020 e 021 foram colocados em segunda discussão e votação, sendo todos aprovados por 8 votos favoráveis, após chamada nominal. Dando continuidade, foram unidas pelos próprios autores as seguintes indicações. Indicação 06/2025, indicando ao Executivo, por meio do setor competente, um estudo de viabilidade para concessão de desconto no Imposto Predial Territorial Urbano, PTU, para imóveis onde residem pessoas com tratamento com transtorno do aspecto autista, de autoria do vereador professor Raniel Lucas Marques Souza. Indicação número 07/2025, indicando ao Executivo, por meio do setor competente, que seja realizada a instalação ou melhoria da iluminação pública na Avenida Serra Negra, no trecho compreendido entre o número 1062 e 1260, de autoria do vereador professor Raniel Lucas Marques Souza. Indicação 08/2025, indicando ao Executivo, por meio do setor competente, que sejam tomadas providências necessárias para a instalação de um redutor de velocidade, quebra-molas, na Rua Cirilo Martins Ferreira, na altura do número 206, de autoria do professor Raniel Lucas Marques Souza. Indicação 09/2025, indicando ao Executivo, por meio do setor competente, que seja adotada medidas para a valorização das monitoras do Centro Municipal de Educação Infantil Sônia Guimarães dos Reis, também de autoria do vereador professor Raniel Lucas Marques Souza. Indicação 010/2025, indicando ao Executivo, por meio do setor competente, que oficie a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, para que sejam realizadas manutenções nas rachaduras dos bueiros da cidade, de autoria do vereador Claudinei Batista Rosa, Paulão. Indicação 011/2025, indicando ao Executivo, por meio do setor competente, sugerir que seja realizado um estudo de viabilidade para a retirada de 2 redutores de velocidades, quebra-molas, na Avenida Aimorés, sendo um na altura do número 200
250 e outro na altura do número 292, de autoria do vereador Claudinei Batista Rosa Paulão. Indicação 012/2025. Indica ao Executivo, por meio do setor competente, sugerir que estude a possibilidade de isentar a cobrança do aluguel de caçambas para pessoas de baixa renda, de autoria do vereador Gilmar Ribeiro de Queiroz, Gil. O presidente colocou as indicações em única discussão e votação, sendo todas aprovadas por 8 votos favoráveis após chamada nominal. Não havendo mais matéria para discussão e votação, o presidente declarou a palavra franca. Fizeram uso da palavra o presidente, vereador Geraldo Henrique Pérez, o vice-presidente, vereador Otair Batista Irim, e o vereador professor Daniel Lucas Marques Souza. As demais discussões se encontram registradas em vídeo íntegro da reunião disponível na página do Facebook, YouTube e site oficial da Câmara Municipal de Guimarães. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Sala de reuniões, Vicente Guimarães, 1 de abril de 2025. Coloco a ata em sua única discussão, não havendo em sua única votação. Farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. Sim. Vereador Paulão. Sim. Vereador Matheus. De acordo. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. Sim. Vereador Gil. A favor. Vereador Irim. Sim. Declaro a mesma aprovada por 8 votos. Peço à secretária para que faça a leitura do veto parcial ao projeto de lei número 019/2025 e das emendas dos projetos de lei número 023 e 024/2025 que se encontram na pauta para a deliberação. Veto parcial do projeto de lei número 019/2025. Senhor presidente vereador Geraldo Henrique Pérez, comunico a Vossa Excelência que nos termos do parágrafo 1º do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Guimarães, decidi vetar parcialmente o projeto de lei 019/2025, de autoria do Executivo, aprovado em sessão plenária realizada no dia 11 de março de 2025, que autoriza o chefe do Executivo a custear a internação para tratamento de dependentes de álcool e drogas e dar outras providências. Relativamente ao artigo 3º, incluído por emenda de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por estar eivado de inconstitucionalidade, afrontando o artigo 2º da Constituição Federal na forma das razões do veto parcial adiante explicitadas. Razões de veto. Em exame ao texto da proposição legislativa inserida por força de emenda supracitada, observa-se que tenciona o Poder Legislativo Municipal que, após análise por equipe especializada da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, do cumprimento dos requisitos por parte do paciente e deferimento do pedido de internação, essa decisão seja encaminhada ao Legislativo para referendá-la. A lei limitou o Poder Executivo a custear no máximo 3 internações concomitantes e impôs ao paciente o cumprimento de requisitos. A decisão final pela internação ou não cabe exclusivamente ao chefe do Executivo. O artigo 3º, inserido por emenda do Legislativo ao projeto de lei em comento, impõe atuação administrativa em determinado sentido e interfere indevidamente em esfera constitucionalmente reservada à atuação do chefe do Poder Executivo, consubstanciada no princípio constitucional da reserva da administração, o qual constitui impedimento à ingerência do Poder Legislativo no âmbito de atuação do administrador público.
subjugando os limites de suas prerrogativas institucionais. Nesse sentido, Eli Lopes Meireles preconiza que, em sua função normal e predominantemente sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas gerais e obrigatórias de conduta. Esta é sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Daí, não ser permitido à Câmara interferir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratados, realizações materiais da administração e tudo mais que se traduz em atos ou medidas de execução governamental. Direito Municipal Brasileiro, 17ª edição. Com efeito, compete ao Poder Executivo especialmente a função de administrar, constituída de atos de planejamento, organização, direção e concessão de atividades inerentes ao poder público, cabendo ao Poder Legislativo primordialmente a função de editar leis, isto é, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. Assim, o referido disposto da proposição legislativa revela patente interferência do Poder Legislativo em atividades típicas do Poder Executivo, quais sejam os poderes de gestão política e administrativa. No que concerne à reserva de administração, posicionou o Supremo Tribunal Federal na seguinte conformidade. Emenda: recurso extraordinário, embargos de declaração recebidos como recurso de agravo, decisão que se ajusta à jurisprudência prevalecente do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, inviabilidade do recurso que impugna substancia dos fundamentos que dão suporte à decisão recorrida, recurso de agravo improvido. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sugestivas e exclusivas. A exclusiva competência administrativa do Poder Executivo é que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação dos poderes, desconstituir por lei atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo no escrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que diferem o exercício de suas prerrogativas institucionais. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais emenda a ação direta de inconstitucionalidade, concessão de serviços públicos, água e esgoto, atividades tipicamente administrativas, prévia autorização legislativa, separação dos poderes e inconstitucionalidade. A cessão de serviços públicos é atividade tipicamente administrativa, razão pela qual a exigência de que ela só possa ser realizada mediante autorização legislativa acaba por ferir o princípio da separação dos poderes. Conforme entendimento firmado pela Corte Superior deste Tribunal, nos termos do enunciado número 18, é inconstitucional lei municipal que exige prévia autorização legislativa
para a celebração de convênios e contratos pelo Poder Executivo. Portanto, deve ser declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Jesuânia e do artigo 4º da Lei Municipal número 1537 de 2021. Assim, o artigo 3º do projeto de lei em análise interfere diretamente na esfera de atuação do prefeito municipal, revelando o vício de inconstitucionalidade. Diante dos apontamentos acima, alinhamos o projeto de lei não pode ser sancionado com o incluso do artigo 3º, vez que, em assim sendo, estar-se-á legislando sob a égide de ilegalidade em razão de padecer de vício de inconstitucionalidade, pelo que oponho veto o citado artigo 3º. Prefeitura Municipal de Guimarães, 17 de março de 2025. Atenciosamente, Alex Guimarães Nunes, Prefeito Municipal. Envie o veto parcial e os projetos para as comissões permanentes pertinentes. Presidente, Com a palavra o vereador José Américo Ribeiro. Ainda não foi lido os projetos, nós só lemos o veto, não? Correto, hein? Obrigado, vereador. Projeto de Lei 023/2025. Assunto: autoriza a titulação de área remanescente por meio da regularização urbana fundiária, REURB, e da outras providências. Projeto de Lei 024/2025. Institui no município de Guimarães o Dia do Pastor e do Pastor e do Evangelho. As razões do veto se estendeu tanto que eu perdi aqui, vereador. Muito obrigado. presidente, Agora, novamente, envio o veto parcial e os projetos para as comissões permanentes pertinentes. presidente, peço dispensa de intercícios legais para apreciação do veto parcial ao projeto de lei 019/2025 e dos projetos pelas comissões permanentes. Coloco o requerimento do novo vereador de dispensa de interstícios legais para apreciação das matérias pelas comissões permanentes em sua única discussão, não havendo em sua única votação. Quem estiver de acordo, permaneça a comissão. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Aprovado o pedido de dispensa dos prazos, suspenda a reunião por 10 minutos para a elaboração dos pareceres pelas comissões.
Senhor presidente, devolvendo o veto aqui, aprovado, para continuar. Os projetos foram aprovados pelas comissões. Obrigado, vereador. Devolvido o veto parcial e os projetos de lei número 023 e 024/2025 com os pareceres assinados e aprovados pelas comissões. Conforme o artigo 162 do Regimento Interno, o veto tem preferência de tramitação, ou seja, deve ser apreciado antes de qualquer projeto. Coloco, Senhor presidente, com a palavra o novo vereador José Alberto Ribeiro. eu queria que Vossa Excelência constasse o plenário, ou se você achar que não precisa, que leia o teor do veto. O veto foi feito, o parecer do veto, então o parecer está aí pela comissão. Se Vossa Excelência quiser constar o plenário, né? Se não quiser. Não, é tranquilo, vereador, o seu pedido eu acho que é pertinente. Peço à secretária para que faça a leitura do parecer do veto pela comissão. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer do veto. Conforme mencionado nas razões de veto, a proposta de vinda da emenda ao pretender submeter ao legislativo a proposta, previamente a contratação pode ser entendida como ingerência de um poder no outro, tendo em vista que se trata de serviço público a ser desenvolvido pelo Executivo, que pode fazê-lo de forma indiretamente ou direta através de suas secretarias e órgãos. As exigências mínimas necessárias para que o Poder Executivo possa auxiliar famílias carentes em momentos tão angustiantes já consta no texto legal aprovado, sendo que a emenda, ora vetada, traz um plus completamente desnecessário. Conclusão: diante disso, entende este relator que o veto deve ser mantido por ilegalidade e inconstitucionalidade, como mencionado nas razões apresentadas. José Américo Ribeiro, relator. Claudinei Batista Rosa, presidente. Cláudio Guimarães Caixeta, membro. Coloco o veto parcial ao projeto de lei número 019/2025 em sua única discussão. Senhor presidente, Com a palavra o novo vereador José Américo Ribeiro. eu votei na emenda na reunião passada, mas diante das justificativa, e eu consultei também até no TJ, algumas vezes que já foram matéria do teor desse, então foi declarado inconstitucional. Então, eu, relator, opinei para manter o veto. Continue a discussão. Não havendo em sua única votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo Ribeiro. De acordo, mantendo o veto. Vereador Paulão. De acordo também, mantendo o veto. Vereador Matheus. De acordo. Vereador Raniel. De acordo. Vereador Claudinho. De acordo. Vereador Gil. De acordo. Vereador Irim. De acordo. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Agora passaremos para a primeira discussão e votação dos projetos. Coloco o projeto de lei número 023 em sua primeira discussão. Não havendo em sua primeira votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Aprovação. Vereador José Américo Ribeiro. Eu pedi pela aprovação do projeto. Vereador Paulão. De acordo. Vereador Matheus. De acordo. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. De acordo. Vereador Gil. A favor. Vereador Irim. A favor. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos.
coloco o projeto de lei número 024 em sua primeira discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o novo vereador José Américo Ribeiro. Quero parabenizar o novo vereador Raniel pela sua iniciativa desse projeto. Já adiantando meu voto, eu sou favorável. Continue em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Daniel. Boa noite a todos, aos que estão aqui presentes também acompanham nossa reunião, os que nos acompanham, né, pelos canais oficiais da Câmara, também pelo perfil do Arthur, Guilherme Fato. Quero só ressaltar, né, que esse projeto vem com o objetivo de homenagear, né, a comunidade cristã, que além do trabalho na esfera espiritual, também desenvolve, né, ações sociais e que promovem, né, a qualidade de vida da população. Por isso, né, inspirado aí também numa lei federal, né, a gente propôs que seja decretado, né, esse dia do pastor, da pastora e do evangélico aqui no nosso município. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo, em sua primeira votação, vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. Sim. Vereador Paulão. A favor. Vereador Matheus. A favor. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. Sim. Vereador Gil. A favor. Vereador Ilim. A favor. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Passo agora para a segunda discussão e votação dos projetos. Presidente, peço dispensa de exercícios legais para a segunda discussão e votação dos projetos. Coloco o requerimento do novo vereador de dispensa de interstícios legais para apreciação dos projetos pelas comissões permanentes em sua única discussão. Não havendo em sua única votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloco o projeto de lei número 023 em sua segunda discussão. Não havendo em sua segunda votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo Ribeiro. De acordo. Vereador Paulão. De acordo. Vereador Matheus. De acordo. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. De acordo. Vereador Gil. A favor. Vereador Irim. A favor. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloco o projeto de lei número 024 em sua segunda discussão. Não havendo em sua segunda votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. Sim. Vereador Paulão. Favor. Vereador Matheus. Favor. Vereador Raniel. De acordo. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Gil. A favor. Vereador Irim. A favor. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Agora passo para o expediente de indicações. Peço à secretária ou os autores das indicações, se quiserem, que façam a leitura das indicações 013, 014 e 015/2025. Indicação 013/2025. Senhor Presidente, o vereador Raniel Lucas Marques Souza, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio do setor competente, que estude a viabilidade de melhorias no trânsito da Rua Guaranis, no trecho compreendido entre os números 395 a 410 e da Rua Tupinambás, nos trechos entre os números 35 ao 1091 e 36 ao 1084. Justificativo. Justifica-se a presente indicação pelo fato de que, nesses trechos, o fluxo de veículos é intenso, especialmente nos horários de pico, resultando frequentemente em congestionamentos que dificultam a mobilidade urbana. Dessa forma, sugerimos a realização de estudo técnico para avaliar a possibilidade de implantação de proibição de estacionamento nesses trechos de maior fluxo, de modo a melhorar a fluidez do trânsito e minimizar os transtornos para motoristas e pedestres. Diante do exposto, contamos com a atenção e providências do Executivo Municipal para atender essa importante demanda da nossa comunidade. Câmara Municipal de Guimarães, 1º de abril de 2025, Raniel Lucas Marques Souza, vereador.
Indicação número 014/2025. Senhor Presidente, o vereador Matheus Martins Ferreira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio do setor competente que realiza estudos providenciais para solucionar os recorrentes problemas de alagamento na rua Tupinambás, em frente à rodoviária. Justificativa. Justifica-se essa solicitação devido à intensa ocorrência de alagamento no local, que não apenas dificulta a mobilidade de pedestres e veículos, mas também resulta na invasão de água em estabelecimentos comerciais, causando prejuízo e transtorno à população e aos comerciantes da região. Dessa forma, solicito que a administração municipal avalie possíveis intervenções como melhoria do sistema de drenagem pluvial ou outras soluções técnicas adequadas, visando minimizar os impactos causados pelas chuvas e garantir maior segurança e conforto a todos que transitam e trabalham na área. Diante do exposto, contamos com a atenção e providências do Executivo Municipal para atender a essa importante da comunidade. Câmara Municipal de Guimarães, 1 de abril de 2025. Os vereadores Matheus Martins Ferreira, Gilmar Ribeiro Queiroz, Claudinei Guimarães Cacheiro, Patrícia Badia Bernardes Alves, Altair Batista, Claudinei Batista Rosa, Raniel Lucas Marques Souza, José Américo Ribeiro, Geraldo Erlei Pérez. Indicação número 15 de 2025. Senhor Presidente, o vereador Raniel Lucas Marques Souza, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através do setor competente, estude a viabilidade da instalação de um redutor de velocidade quebra-molas na rua Alcides Santiago Machado, na altura do número 379, em frente à Praça Bairro dos Coelhos. Justificativa. A presente solicitação se justifica pelo fato de que os veículos trafegam em alta velocidade nesse trecho, colocando em risco a segurança de pedestres e principalmente das crianças que frequentam a praça. A instalação de um redutor de velocidade contribuirá para a prevenção de acidentes e para a melhoria da segurança viária no local. Diante da relevância do pedido, aguardamos a devida análise e providências por parte da administração municipal. Diante do exposto, contamos com a atenção do Executivo Municipal para atender essa importante demanda da comunidade. Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães, 1º de abril de 2025, Raniel Lucas Marques Souza, vereador. Peço à secretária para que faça a leitura do requerimento número 02/2025. Requerimento 02/2025. Guimarães, 1º de abril de 2025. Vereadores Geraldo Erlei Pérez, Raniel Lucas Marques Souza. Prefeitura Municipal de Guimarães, Minas Gerais. Assunto: solicitação de informações sobre as contas do Executivo e situação atual do FUNPREV, Instituto de Previdência Municipal de Guimarães. Excelentíssimo senhor prefeito, cumprimentando-o cordialmente, viemos na qualidade de vereadores desse município requerer informações detalhadas sobre as contas do Executivo Municipal, bem como sobre a atual situação financeira do Instituto de Previdência Municipal de Guimarães, FUNPREV. Diante da importância da transparência na gestão pública e do dever de fiscalizar o Poder Legislativo, requeremos que os dados sejam encaminhados no prazo legal, em formato digital ou impresso, a fim de possibilitar a devida análise. Desde já, agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Geraldo Erlei Pérez, presidente da Câmara, Raniel Lucas Marques Souza, vereador. Coloco a indicação número 013 em sua única discussão. Não havendo em sua única votação. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. De acordo. Vereador Paulão. De acordo. Vereador Matheus. De acordo. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. De acordo. Vereador Gil. A favor. Vereador Irim.
A favor. Declaro mesmo aprovado por 8 votos. Coloco a indicação número 014 em sua única discussão. Não havendo em sua única votação, vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo Ribeiro. Sim. Vereador Paulão. Sim. Vereador Matheus. De acordo. Vereador Raniel. De acordo. Vereador Claudinho. De acordo. Vereador Gil. A favor. Vereador Lirim. A favor. Declaro mesmo aprovado por 8 votos. Coloco a indicação número 015 em sua única discussão. Não havendo em sua única votação, vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. Vereador Paulão. Sim. Vereador Matheus. De acordo. Vereador Raniel. Sim. Vereador Claudinho. Sim. Vereador Gil. A favor. Vereador Lirim. Sim. Declaro a mesma aprovada por 8 votos. Coloco o requerimento. Coloco o requerimento número 02 em sua única discussão. Eu quero justificar aqui o motivo desse requerimento. Sobre a situação do Fundo de Previdência do município de Guimarães, o FUNPREV, se qualquer vereador que aqui se encontra presente for questionado pela sociedade qual a real situação da dívida do município para com esse fundo de previdência, nenhum vereador aqui, eu assumo essa responsabilidade de afirmar que nenhum dos vereadores aqui saberá responder à sociedade. Então, o motivo desse requerimento é exatamente para isso, para buscar essas informações para o Poder Legislativo a ponto de que qualquer vereador, ao ser questionado, poderá responder à sociedade. Então, o motivo desse requerimento é esse. Continue a discussão. Não havendo em sua única votação, vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. Sim. Vereador Paulão. Sim. Vereador Matheus. De acordo. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. Sim. Vereador Gil. A favor. Vereador Lirim. Sim. Declaro mesmo aprovado por 8 votos. Coloco a palavra franca. Vou iniciar aqui a palavra franca. Há uns 10 dias atrás eu estive na comunidade Água Limpa, numa reunião da associação, e eu confesso para os senhores vereadores que eu fiquei assim decepcionado com as condições das estradas ali na região de Água Limpa. Até para andar de moto está complicado. E aí, assim, é compreensível no início de mandato, a quantidade de chuva, né? Bom, mas nós já estamos entrando no 4º mês. Então, é preciso de dar uma resposta à sociedade. Então, ali, vocês imaginam a dificuldade daquelas pessoas ali de transitarem, escoarem nas suas produções. Nessa situação, precisa de ter, sei lá, um esforço maior a fim de... Eu entendo esse problema, eu sei que isso é um problema sério para resolver, dada a quantidade de estradas vicinais que nós temos no nosso município, mas tem que buscar uma solução. O que não pode é você transitar numa estrada vicinal aí, ter um buraco lá, que se você cair lá, se você cair de moto, você corre risco de você machucar, você bater o carro lá dentro, então você fica lá entravado. Em outras palavras. Senhor presidente, essa palavra, só complementando para o senhor, talvez você ainda tenha informação, a patrola subiu o sítio da Água Limpa, deu de semana passada, e hoje eu acho que eles terminaram, e não tive resposta porque eles estão indo do lado do meu pai, lá na fazenda do meu pai tem lá. Ótimo, muito obrigado, vereador. Sim, só para passar essa informação. Sim, porque eu fui lá já tem uns 10 dias atrás, né?
Eu não tinha essa informação, muito obrigado. Assim, eu não sei como foi feito, se foi feito só paliativo com a patrola ou se foi levado cascalho. Não, mas de qualquer forma, assim, se fez o paliativo, já ajuda. Dando continuidade à palavra franca, eu gostaria aqui de destacar, vocês perceberam, né, que nós fizemos aí, nós pintamos a Câmara Municipal. Eu gostaria aqui de destacar o papel do pintor, porque às vezes essa pessoa fica no anonimato. É uma cultura que nós temos de não valorizar o profissional, sabe, que põe a mão na massa. É muito recorrente a gente lembrar de quem está à frente, né? Aí se fala, olha, o padre reformou a igreja, o presidente reformou, pintou a Câmara. Não, quem pintou foi o pintor, né? Então você olha o serviço de qualidade. Eu acho que é uma cultura que a gente tem que mudar, né, para a gente reconhecer a importância de qualquer trabalho na sociedade. Então vai aqui o meu reconhecimento ao pintor Cleitinho, que fez aqui um grande trabalho na Câmara Municipal. Finalizando aqui a minha parte na palavra franca, o vereador Raniel, esses dias ele me mandou uma mensagem solicitando que criássemos aqui na Câmara Municipal um grupo de estudos. Aí eu achei assim, a ideia interessante, estou participando. Vocês, que da minha parte eu tenho interesse sim em formar esse grupo de estudo. Eu acho que se nós nos dispuséssemos a uma vez na semana, isso é lógico, quem se interessar, né? Uma vez na semana, umas 2 horas por semana, um horário aí que dê certo para quem quiser, para quem se interessar. Eu, como presidente, eu me coloco à disposição. Eu estou no meu 4º mandato, eu sei que eu posso colaborar em alguma coisa, né? Então, está aí o convite. Aí depois, assim, quem me interessar, a gente pontua essas questões aí depois. A palavra continua franca. Presidente. Com a palavra, a nova vereadora Patrícia. Obrigada. Mateus, inclusive eles estão limpando a questão do mato, das laterais lá? Patrícia, assim, eu acho que está fazendo o possível de trabalhar com a patrola dentro das medidas que tem na estrada, limpar o máximo possível, porque tem cerca em cima. Então, assim, eu acho que também não cabe só a prefeitura tomar conta. Cabe o produtor, onde tem sua cerca, fazer sua limpeza também. Então, eu vou falar como produtor, a cerca hoje é caro, a construção dela. Então, vamos valorizar o que a gente faz, porque é o que protege sua fazenda do gado não ir para a rua, para não ir para a estrada. Então, vamos ajudar nessa limpeza. Então, assim, eu acho que nessa parte, se o produtor ajudar a manter a limpeza da cerca, o serviço da prefeitura com o maquinário, com a patrola para fazer a limpeza, fazer a escoação da água certa, eu acho que é muito mais viável e muito mais agradável para todos. Então, assim, mantendo a estrada sempre limpa, né? E assim, para nós lá, a Patrícia passou, foi até fazer uma visita ali para o lado da Água Limpa também, nós estávamos conversando, tinha um trecho ali que estava muito complicado de andar, muito fechado. Então, assim, não é só essa estrada. Eu acho que nós temos várias por aí que precisa não só do apoio da prefeitura, mas sim dos produtores que possam colaborar. Porque se for lá encostar a patrola no pau da cerca, a gente tem que fazer. Então, assim, para a gente não acontecer isso, nós temos que ter o apoio do produtor, porque na hora que a patrola passa, ele não está vendo. Eu estou falando isso também, não só como produtor, mas como eu trabalho na agricultura, nessa parte lá junto. Então, assim, aconteceu de nós trancar pau de cerca, porque o mar estava tomando conta. E depois chega ao secretário lá, o patroleiro fez isso e aquilo outro. Não, mas não foi só porque ele quis, é porque ele foi fazer o serviço e chegou lá, estava muito sujo, então ele não chegou a ver essa situação. Então, assim, depois que acontece, então se a pessoa sempre está trabalhando mais limpo, então vamos continuar crescendo e ajudar para ter as estradas boas também, né? E complemento também um pouco, Geraldo, assim, eu não sei, talvez algum dos demais vereadores, alguém que estiver aqui sabe, as estradas da Santa Fé e a da Cachoeira, esses tempos para trás estavam muito defasadas. Então, assim, eu acho que se não tiver feito,
fazer um paliativo, pelo menos com a patrola por enquanto não tiver o maquinário correto para poder trabalhar, para carregar o cascalho, que é a carregadeira, talvez não estamos terceirizando por enquanto o maquinário, para poder fazer um paliativo, porque também nós temos um ônibus da linha escolar. Então, a manutenção dos ônibus fica cara. Não é só ir lá e vamos arrumar o ônibus e vamos rodar, não. Nós gastou dinheiro do executivo para fazer a manutenção do ônibus. E o ônibus está andando nas estradas ruins. Então, assim, eu tive conversa de motorista que pediu para mim, falou assim, Matheus, o que pode fazer? Porque eu não vou falar mais nada. A manutenção que nós fizemos nos ônibus acabou. Então, temos que fazer tudo de novo. E a suspensão fica cara. A manutenção fica cara. Então, assim, temos a Patrícia, como foi secretária também da educação, ela sabe o que é isso no município. Então, assim, eu acho que a manutenção das estradas hoje é a principal. Nem que seja um paliativo com a patrola. Eu tenho que agradecer ao Geraldo Pérez, o Geraldo Cacheta, pelo trabalho que ele vem fazendo, porque não é fácil. Nós foi companheiro de trabalhar junto. Então, assim, não é fácil trabalhar naquela área. Porque somos muita estrada e muito pouco maquinário. Os maquinários não estão de acordo com o que precisa para ter um ótimo serviço. Mas eu acho que eles estão tentando fazer o possível que tem. Então, de acordo com o que vai fazendo, devagarinho vai chegar lá. Mas vamos pensar nesse paliativo mais rápido, gente, onde o ônibus do transporte escolar está passando e tem essa população igual assim, da Santa Fé, com uma estrada muito defasada, da Cachoeira dos Borges, também está muito complicado, então é isso aí. E foi muito bem pontuado, Matheus, a questão que você está falando, e eu realmente andei por lá, né, fui inclusive atrás do secretário Geraldo Cacheta, gravei se ele já está fazendo esse serviço, e essa questão que a gente está falando do capim, né, adentrando, realmente nós precisamos trabalhar de mão dupla com os produtores, porque acaba oferecendo muito risco, né, para quem transita ali naquelas estradas, porque tem certos trechos aonde você não vê, né, o carro está transitando, nem quem está subindo, nem quem está descendo. Então, acaba oferecendo um grande risco a qualquer um. E lembrando também que nós temos as nossas crianças, né, transitando aí nas estradas. Então, nós estamos falando de vidas, né, dessa questão de segurança e tudo mais. Mas, desde já, né, agradecendo a atenção dele de tentar aí minimizar esses impactos. A gente sabe que alguns passos foi devido àquele período de chuva, né? A chuva corta a estrada, e que continue, né, atendendo, que às vezes a pessoa, o vereador passa naquela região e o secretário ele nunca consegue estar em todos os lugares. Então, por isso a importância de ouvir o povo e de ouvir, né, o vereador, que às vezes está vendo as demandas. Não é a questão de apontar defeitos, é a questão de caminhar junto, para que as coisas realmente aconteçam de forma efetiva e para que o nosso povo, né, que é quem está ali na ponta, seja beneficiado. Sim, Patrícia, só para vocês verem, aquela estrada da Água Limpa, saindo do bairro Coelho até o grupo onde é o terreno Zé Maria hoje, aquela estrada foi feita no período passado, no mandato passado do Radir. Foi uma parceria muito boa, eu acho que assim, entrou em acordo com os produtores, abriu a estrada e olha lá a estrada que nós temos hoje. Então, assim, está tendo a manutenção dela, está limpinha, tem uma grande visibilidade para os motoristas que trafegam ali, porque ela não tinha. Então, se nós conseguirmos nas rodas, pelo menos manter limpa a estrada, a cerca, porque ela já tem algumas ali já tem uma largura ótima, dá para passar tranquilo, já é um bom trabalho. Então, assim, eu acho que precisa muito do apoio do produtor também, né? Presidente, com a palavra ao vereador José Neto Ribeiro. Eu quero complementar a fala do Matheus e também falando assim que os produtores tinham que conscientizar na questão de fazer aquela saída de água, aqueles bolsão, porque a prefeitura dá manutenção nas estradas aí 2, 3 vezes no ano e lá na primeira chuva já detona, porque não tem nenhuma saída d'água. Porque assim, até a gente sabe, né, que as propriedades do município de Guimarães são todas pequenas, às vezes faz um bolsão ali e já toma um espaço, né? Mas que eles
seja mais maleável na questão de estar fazendo bolsão para estar conservando as estradas, que isso traz benefícios para todos, né? Eu também, aqui, complementando a fala de vocês, eu pontuei essa questão da água limpa, porque, igual eu comentei, que eu tive lá e deparei com a estrada da forma que eu mencionei aqui, mas eu não tinha conhecimento que eles já foram lá e fizeram o serviço, né, que foi feito lá. Mateus, em tempo, colocou aí. A dificuldade que eu vejo é assim, falta compreensão por parte de uma parcela grande de produtores. É muito perceptível quando você desloca aí nas estradas rurais, a pessoa vai refazer uma cerca, aí tem um tal de, vamos retar essa cerca, ele sempre reta ela para dentro da estrada. E aí, com o passar do tempo, o que ocorre? Aquela estrada fica estreita a ponto de caber apenas um veículo. Aí você tem que achar um lugar que cabe 2 veículos, né? E aí o produtor, ele acaba pecando nesse aspecto aí. Por quê? Porque quando você vai olhar uma propriedade para você adquirir, o que você olha nessa propriedade? Você olha a logística, né? Você olha, essa propriedade tem energia elétrica, essa propriedade tem água, e essa propriedade, como que é o acesso a essa propriedade? Então, o acesso, ele agrega valor à propriedade, né? Então, quando eu falo dessas estradas aí, que mal cabe um carro, como é que você vai passar com a colhedeira numa estrada dessa? Né? Então, o Mateus citou essa estrada saindo ali do bairro dos Coelhos, né? O tanto que aquilo ali ficou bom. Por que ficou bom? Porque a maioria das nossas estradas, elas funcionam como um escoador de enxurrada, né? Por quê? Porque elas estão mais baixas do que as rampas nas laterais, né? Então, se está mais baixo, o que ocorre? A água, ela corre por gravidade. Então, se está mais baixo, ela vai escorrer na estrada, que está mais baixa. E aí, numa situação dessa, não há quem consiga manter essas estradas em condições boas de trânsito. Então, nessa situação, há a necessidade de ter a compreensão do produtor, que, olha, você quer uma estrada boa, então faça a sua parte também. Que eu entendo perfeitamente essa situação aí. Quantas vezes a gente escuta aí que o patrulheiro foi lá, arrancou a cerca, mas coloque-se no lugar do patrulheiro. Mal está cabendo um carro pequeno, a depender do lugar, o que o patrulheiro vai fazer lá? Né? Então, assim, eu entendo essa situação, né? Eu pontuei essa questão da água limpa, não é fazendo uma crítica por fazer crítica, né? É porque eu passei lá e realmente assim, a estrada estava muito ruim, a ponto de quase não ter como trafegar, né? E ali é um local que o pessoal busca aluno, né, todos os dias, então daí é o que eu mencionei, né? Mas eu entendo perfeitamente as dificuldades que o executivo encontra na execução desse trabalho. Senhor presidente, até assim, estou complementando o negócio da dificuldade de passar o maquinário, igual a patrola tem 3,60 metros, se eu não me engano, de lâmina. Tem lugar que a lâmina não passa aberto, em estrada pequena. Então, assim, se uma lâmina de 3,60 metros não passa, como é que vai ter o escoamento de um produto ali no caminhão? Como é que uma carreta de trem vai chegar na propriedade? Hoje, qualquer propriedade pequena, ela é grande. Não importa o tamanho da terra. Importa o que a pessoa trabalha dentro. Correto? Então, assim, eu vejo por esse lado. Não é... Até meu pai, eu vou falar assim, da terra do meu pai, tem um trechinho lá que não tem como passar. Até as últimas vezes que eu fui passar pelo esteiro é complicado, e passar por cima também é complicado, porque tem a questão do tabu e outras coisas. Então, assim, eu vou falar daquela questão ali, mas tem outras várias questões de estrada, que caminhão não chega fácil. Então, assim, o produtor também tem que estar adequado à norma ali para ajudar o executivo a trabalhar. Com a palavra, o novo vereador Iri. Você comentou sobre aquela estrada da Água Limpa, eu estive lá também. E o Mateus falando de limpar as beiradas da cerca, inclusive hoje eu tive uns cacheta,
o Alessandro Júnior essa semana limpou a beirada da estrada de lá do café. Porque lá não tinha jeito mesmo de passar uma patrola, porque vai tombar a cerca toda. E tem uns pontos críticos mesmo na chegada das fazendas, e onde que busca alunos, você deve ter visto, Patrícia, desse ano Aparecida, lá também, mas na cerca não tem jeito de passar, o Matheus comentando, nenhuma patrola com a lama toda, tem que fechar ela. Porque é muito estreita a estrada. E muito suja as beiradas de cerca, porque não virou mato. E essa semana eu tenho até uns áudios aqui no meu telefone, que uns produtores que tinham um buraco perto do mataburro, o gado passando para baixo, noutra fazenda, onde que tinham reservas, que se você não falar com o prefeito para mim, vai ter um problema aqui, porque vai ter que pagar o gado que vai comer uma erva. Falei, por que você não pode limpar esse mataburro? Inclusive, hoje eu estive lá, na região dos Caxitas, limparam o mataburro e fizeram um pedacinho de cerca. E essa semana eu tive com o Alex aqui também, com o prefeito, até pedi ele uns mataburros que está caindo mesmo. Ele falou assim, não, tem um pouco de paciência, porque inclusive nós estamos só com uma reta e eu tenho pretensão de arrumar todos os mataburros, até um lá nos Cachetos e outro aqui nos Estevos. E descendo também, não tem aluno não, mas para a banda do Matheus, comentando lá perto da Elinha, lá também, eu nem pedi o Geraldo não, porque ela vai ter que comer e passar para lá também, está difícil. E dessa cerca do Alessandro Júnior, eu comentei isso com ele, eu falei, Alessandro, lá não tem jeito, vai derrubar a sua cerca. E ele pôs lá, tinha uns três funcionários de lá, roçando ela, está lá para todo mundo ver, que já melhorou bastante, né? Com a palavra, a nova vereadora Patrícia. Só um assunto a título de esclarecimento, que é em relação à creche-escola, né? A nova construção da creche-escola, onde a gente ouve muitas especulações a respeito disso. E como eu estive naquela pasta por mais de 7 anos, eu tenho condições de falar com critério sobre esse assunto. Nós, há muito tempo pleiteando, né, e vocês puderam ver, semana passada a gente esteve em Brasília, até tentando, né, buscando parceiros e alternativas para que realmente essa obra chegue ao nosso município, porque nós de cidade pequena como Guimarães, se a gente não tiver os parceiros e as pessoas que acreditam no que a gente precisa, né, a questão orçamentária do município, ela deixa muito aquém. Então, o Geraldo esteve comigo, né, a gente esteve junto em Brasília na semana passada, não só esse ano, né, Geraldo, assim como também em fevereiro do ano passado. Então, a questão da creche escola, ela é uma demanda do município desde 2017, né, a gente vem trabalhando para melhorar a questão do número de alunos na creche escola. E em 2022, né, vocês viram que foi colocada uma placa no antigo Sorema Clube, onde o município, né, através do recurso da própria educação, comprou o terreno, pagou via educação na base da justiça, direto para a conta judicial, né, e o terreno tem a matriz, o município tem a matrícula do terreno. Então, naquela ocasião, a gente fez o cadastro, o sistema se chamava CIMEC, né, a gente fez, e através, naquela ocasião, o deputado Zé Vitor foi liberado a construção do Proinfância. Só que, naquela ocasião, foi depositada a ordem de 100 mil para uma obra de 2 milhões. Então, o que aconteceu? Quando teve a mudança do presidente, né, que foi justamente ali de 2022 para 2023, teve a mudança do presidente, todas as obras já incluídas no CIMEC, mas que não tivesse 15% do valor empenhado, e pago, bem lembrado, vereador, empenhado e pago,
todas as obras de todos os municípios que não tivessem esses 15% empenhado e pago, elas foram travadas. Cancelado. Isso, e canceladas posteriormente. Foi o que aconteceu com Guimarães. Então, nós ficamos em conta com R$100 mil, que não correspondia aos 15% do valor da obra. 2023, pleiteou essa questão da nova obra, né, mas era um ano novo de presidência, né, hora de reconhecer as demandas e tudo mais. O ano passado, em fevereiro do ano passado, a gente teve em Brasília, né, Geraldo? Deixa eu só pontuar uma questão que você falou aí. Aí quando ocorre o que ocorreu, né, que o município, no caso, não tinha sido pago os 15%, os 100 mil, né, que estavam na conta do município, teve que ser restituído para o órgão de origem. Né? Esse recurso não fica no município. Então, é essa questão de não ter iniciado a construção naquela época. O ano passado, quando a gente procurou Brasília para ver a situação da liberação do Centro de Educação Infantil, né, aí mudou-se e criou um novo sistema que se chama PAC. Então, pegamos todos os dados que já estavam no CIMEC e incluímos no PAC, para que fosse liberado. Naquela ocasião, o Centro de Educação Infantil era a obra mais importante do município também, o ano passado. Só que o que aconteceu? Com a questão do Rio Grande do Sul, que é de conhecimento de todo mundo, né? Infelizmente, né, aquele sinistro, aquele desastre, o governo federal optou, né, por parar essas situações e de forma emergencial atender o Rio Grande do Sul, não liberando esse tipo de obra. Né, esse ano nós tivemos novamente lá em Brasília, porque o PAC ele fecha em 31 de março, ou seja, ele fechou ontem. Então tudo que tem que ser jogado, pedido, né, o município pede, o município escreve lá pedindo, ele está nesse PAC. Né? Então a gente foi lá reforçar, né, a questão da necessidade, da maior necessidade do município ser um centro de educação infantil. Porque na ordem do valor né, o município não tem condição de fazer. Mas nós temos a necessidade. Porque hoje, construir um centro de educação infantil, hoje já começa cheio. Né? Nós já temos que buscar o terceiro, digamos assim. Porque ele começa cheio. Porque o centro de educação infantil que está escrito, ele é do tamanho do que nós temos hoje. Então, o que acontece? Essas demandas estão previstas para sair a resposta no dia 16 de abril, né, Geraldo? Sim. E graças a Deus, né, nós tivemos assim, muito bem recebidos pelo Gilmar Machado na ocasião, né, volta a reforçar um carinho muito grande que ele tem pelo nosso município, e nós estamos assim, animados para que realmente isso aconteça, né, e através disso possa atender melhor o nosso povo de uma forma geral. Né, eu falo isso porque eu sofri todos esses anos com essa demanda e com essa preocupação em atender. Então, eu acompanhei todo esse processo, né, todo o sofrimento das mães, das famílias, e as buscas, né, para que a gente chegasse na realidade que está hoje. Então, é só a título mesmo de, né, esclarecimento para que todos tenham conhecimento disso. Muito obrigada. Complementando a fala da vereadora Patrícia, eu gostaria assim, de deixar aqui bem claro, porque às vezes as pessoas interpretam dessa forma, e na minha opinião, a forma equivocada de interpretar. Quando o Poder Legislativo toma a atitude de ajudar a equacionar um problema, não significa que você está querendo medir força, quem quer que seja. Você, na verdade, você está ajudando a tentar minimizar o sofrimento de quem precisa daquele serviço público. E é um equívoco muito grande por parte da sociedade em achar que o vereador sabe de tudo que está acontecendo no município. Não sabe. Tanto é que essa situação que foi levantada aqui, no mandato passado, eu só fui saber dela a partir do momento que uma mãe me procurou para que eu conversasse lá
na Secretaria de Educação para ver se tinha vaga para a filha dela, porque o emprego estava condicionado a essa vaga. Então, foi diante dessa situação que eu me inteirei da realidade da creche escola de Guimarães. Havia ali uma superlotação. E diante daquela situação, o prefeito apresentou ali um paliativo, em que, naquela oportunidade, eu, conjuntamente com o vereador José Américo e o vereador Irinho, nós nos dispusemos a correr atrás para tentar ajudar a solucionar o problema. Inicialmente, nós nos deslocamos à Superintendência de Ensino aqui, porque havia ali uma proposta do prefeito, na época, de usar um espaço que seria uma escola privada para usar aquilo ali como um paliativo. E posteriormente, os dois vereadores aqui, juntamente depois com a Patrícia, que na época era secretária de Educação, nós estivemos lá com o Gilmar Machado e pedimos ele que isso era prioridade número 1 para o município de Guimarães. Muito bem falado aqui pela Patrícia, que só não foi contemplado devido ao sinistro climático que ocorreu no Rio Grande do Sul. O governo teve que relocar os recursos que já estava predestinado para determinadas regiões, e dentre eles estava o recurso para construir aquela escola. Infelizmente não teve como naquele momento, a gente teve que entender. Então, diante dessa situação, como o orçamento foi aprovado recente, eu achei prudente irmos lá reforçar o pedido com o Gilmar Machado, dado o seu profissionalismo e o seu comprometimento com o município de Guimarães, e isso é histórico. Dando continuidade aqui, até eu tinha comentado com a Roberta, que eu tinha esquecido de parte do que eu gostaria de falar, e aos poucos aqui eu fui lembrando de tudo. Em conversa com o vereador José Américo, ele me confidenciou que hoje foi o último dia dele na prefeitura como funcionário ontem foi o último dia dele como funcionário da prefeitura. Aí, José, você me fez lembrar o meu último dia na Polícia Militar. Que a vida da gente ela é cheia de ciclos, E a gente encerra um ciclo e necessariamente a gente precisa de começar outro. Eu me lembro perfeitamente quando eu estava tirando meu último turno de serviço na Polícia Militar. Era um turno normal de 12 horas. Aí o meu amigo policial, a hora que estava faltando umas 3 horas para terminar o meu turno, ele colocou a mão no meu ombro assim e me perguntou assim: e aí, Pérez, como você está se sentindo as últimas 3 horas na corporação? Até então, até aquele momento, não tinha caído a ficha. A hora que ele me fez aquela pergunta, caiu a ficha. Eu pensei, gente, está encerrando um ciclo. E aí, aquilo te passa um filme na sua cabeça, sabe, dos primeiros momentos você entrando na corporação, a amizade ali que internamente a gente constrói, E, enfim, é uma vida, Então, o nosso companheiro, o vereador José Américo, encerrou o ciclo. Então, eu fiquei imaginando, vereador, o que passou na sua cabeça quando você ingressou aqui na prefeitura, as amizades que você construiu ali, as amizades de pessoas que não estão mais no nosso meio, Você sabe muito bem, a hora que eu estou falando aqui, você está visualizando essas pessoas com as quais você conviveu muitos anos na prefeitura. E aí eu finalizo essa parte aqui dizendo o seguinte: uma das coisas mais lindas que eu já presenciei, aliás, que eu vi na minha vida, foi uma entrevista que eles fizeram com Oscar Niemeyer, quando ele completou 100 anos de idade. Aos 100 anos de idade, ele estava falando de projetos. Eu acho que é isso que faz a gente viver mais. Então, vai aqui um conselho de um amigo. Você está encerrando esse ciclo, pensa no próximo.
Aí, finalizando a minha fala, encontra-se na mesa de cada um de vocês a prestação de conta mensal, né, do que foi gasto e o que tem em caixa na Câmara Municipal. A palavra continua, Franca. Senhor presidente. A palavra não, vereador José Neto Ribeiro. Igual você falou aí, ontem eu fui lá no setor de obras, lá, né? Era o meu último dia, e despedi dos colegas. E lá naquele momento a gente falando, e assim, foi a mesma coisa que eu estava vendo o dia que eu entrei lá pela primeira vez, sabe? E ali, é igual você falou, passa um filme na cabeça dele. Quantos e quantos colegas meus que a gente trabalhou junto ali, que não se encontram mais entre nós, sabe? E assim, quero agradecer a sociedade de Guimarães, todo mundo, sabe? E meus colegas de trabalho, aos prefeitos que eu trabalhei com eles, sabe? Que eu vim para Guimarães numa firma que ia fazer uma estrada, abrir estrada, nem asfaltou na época, daqui para o Cruzeiro. Aqui fui tão bem acolhido, casei, né? Construí minha família aqui. E Guimarães me deu tudo na minha vida. Assim, trabalhei ali, fiz a minha carreira política, dentro da prefeitura. O pessoal de Guimarães, chamo quase todo mundo por nome, conheço todo mundo. Antes da Copasa entrar, a gente tinha assim, uma demanda maior de serviço aqui, que a gente tinha que estar dando manutenção de esgoto e água. Eu entrava na casa de todo mundo quase aqui, sabia tudo quanto é os pontos da gente estar mexendo. Assim, agradeço muito a confiança do povo. E, igual você falou, eu vou descansar um pouco e a gente vai pensar em outra coisa para fazer, porque o corpo da gente dói de ficar em casa, sabe? Assim, hoje ainda tem essa atividade que é a vereança, né? A gente está aí no meio do povo, anda com os colegas aqui, tem as reuniões que é poucas no meio, mas sempre eu venho aqui visitar a Câmara, quase todo dia. Eu tenho essa preocupação na cabeça, mas a hora que acabar a gente não sabe, né? A gente tem que preencher a mente. Eu te fiz um pedido ali nos bastidores, eu vou reproduzir ele aqui novamente, como seu último serviço lá, você vai fazer essa gentileza. Teve um dia que eu cheguei aqui na Câmara Municipal e me deparei com a situação, a Rosa, né, funcionária da casa, abriu a Câmara aqui e eu fiquei impressionado porque eu nunca tinha visto. A água de esgoto, ela volta ali no banheiro, nos dois banheiros, e tinha inundado toda essa área aí, mas estava um horror. E ela e o filho dela que tomou a iniciativa de fazer a limpeza ali. Aí eu pensei, não, isso é uma coisa que tem que ser corrigida. Então, nessa situação, se eu entendo um pouquinho disso, então cabe fazer ali, instalar uma válvula de retenção ali para que isso não ocorra mais. Então, eu gostaria, né, como um pedido aqui do seu último ato lá na prefeitura, me ajudar a resolver isso, disponível conversar lá com o pedreiro ou alguém que possa vir arrumar essa válvula de retenção ali para a Câmara. É igual assim, eu já tinha te falado, né? Com certeza eu vou pedir lá. Isso aí, espero que não seja muito, não, porque eu estou aqui para estar servindo. Igual a gente tem, né, conhecimento, tem amizade, tem até a nossa tarefa também, né, como vereador, tá ajudando. E pode ter certeza que eu estou aqui para colaborar com a gente aqui na Câmara e também com a sociedade que está pedindo. Não vai ser meu último ato, não, mas pode deixar que é seu último ato como funcionário da prefeitura. Então tá bom, e a gente conversa lá, tranquilo. Ótimo. A palavra continua franca. Não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos. Aqui eu vou nominar, prestigiar com sua presença, o Evaldo, a Adriana, conhecida como Bolinha, o Paulinho Paiacan, que já foi embora, o
meu sobrinho Arthur, que vem aqui gratuitamente fazer as transmissões da reuniões da Câmara Municipal. Enfim, a todos, muito obrigado. E declaro encerrada a reunião.